aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, mostra o desejo de Deus para o homem. Né? Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, né, conforme a sua imagem e semelhança. Bom, gente, o que isso quer dizer? O homem só é alguma coisa se ele tem Deus, né? Se ele entende o seu chamado. Quando eu falo homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher, tá certo? O casal, né? Então, aqui, o homem só vai funcionar se for dentro do plano original de Deus, que é ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Em quê? No caráter, no amor, na obra. Né? Uma das coisas que atrapalham muito casal é que muitas vezes o irmão tem ciúme de Jesus. Quando a sua esposa começa a querer trabalhar para Deus, se envolver na obra, às vezes você começa a ficar chateado, começa a impedir, e isso tem feito muitos lares fracassar. Né? Outros são as irmãs, né, que começam, oraram tanto: Senhor, salva o meu marido, Senhor, tira o meu marido das drogas, do vício, da prostituição, e de repente seu marido aceita Jesus, não é verdade? Ele começa a andar com os irmãos, começa a ter prazer de estar envolvido na igreja, na obra de Deus, começa a ter prazer de evangelizar, e a irmã começa a ser a primeira a perseguir o seu esposo, dizer: tu não liga mais para a família, agora só quer saber dos irmãos, só as coisas da igreja. Meus irmãos, eu quero dar um primeiro conselho a vocês. Enquanto mais parecido você for com Jesus, você for com Deus, o seu lar vai ser bem-sucedido. Não tenha ciúme da obra de Deus. Para mim é um orgulho ver a minha esposa envolvida na obra. Para ela é um orgulho ver que eu sou um homem de Deus e sou envolvido e dou prioridade total para as coisas de Deus. Por isso eu sempre digo, eu não conheço um casal, uma família, um casal melhor do que eu e a minha esposa. Eu não conheço um casamento melhor que o meu, né? E é isso que Deus tem nos levantado para trabalhar com o casal. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: ou você é filho do primeiro Adão, o seu lar vai ser um lar terreno ou um lar espiritual. Ou você vai ser filho do primeiro Adão ou do segundo Adão. Ou você vai ser pó ou espírito. O seu lar vai ser um lar carnal ou espiritual. Né? É o que fala aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Da onde foi que Deus fez o homem? Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Tá certo? Então, olha do que Deus fez o homem. De pó. Pó. O que é pó? É pó. Não vale nada. Entendeu? Quando você aspira pó, você tosse, você passa mal. Não é verdade? Então, o que acontece quando você se afasta do centro da vontade de Deus,
Um lar que não há oração, e eu não estou falando oração na igreja. Gente, o Deus fez o homem para ter intimidade com ele. Deus, quando fez Adão, Deus conversava com Adão 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, ao pôr do sol. Então, ele fez o homem para ter intimidade com Deus. E quando você adquire essa intimidade? Através da oração. A oração na igreja ajuda, com certeza. É lá que você começa a aprender a orar junto com os irmãos. Mas esta oração não substitui o seu tempo a sós com Deus. Todos nós, assim como nós desejamos tomar o café da manhã, merendar 10 horas da manhã, almoçar meio-dia, merendar de tarde, jantar à noite, nós devemos desejar orar. A oração é o alimento do espírito. Então, o problema de muitos lares, que os irmãos vão com a mesma Bíblia, para a mesma igreja, amam o mesmo Deus, mas mesmo assim você não consegue passar um dia sem brigar, sem bater boca, né? Sem se agredir. O seu filho está vendo aquilo e diz, poxa, para mim... Meu pai diz que tem Jesus, minha mãe, mas para mim ter um lar igual o dele, eu prefiro nem me casar, nem ser crente. Hoje talvez o seu filho nem queira seguir o teu Deus, porque vê que você vai para a igreja, às vezes volta domingo já rolando fight. Briga e confusão, porque você está formando um lar de pó. Pó. Sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que torna um casamento um cordão de 3 dobras. É o que vai fazer você ser bem-sucedido. Entendeu? Aqui, olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, o que ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha aqui, no caso, é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é Jesus. É Jesus. Então, ou o nosso lar está sobre o segundo Adão, sobre a rocha, e vai sobreviver a qualquer tempestade, ou nós somos filhos do primeiro Adão carnal, aquele cara que comeu do fruto da única árvore que Deus disse para ele, não faça isso, meu filho, você tem tanta árvore, tanta coisa para você comer, só essa que eu te peço, só uma prova de obediência, tu és meu filho. Então aqui diz, né, que quando o nosso lar é construído sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, e a gente tem vida com Deus, eu falo sempre para os jovens na igreja, jovem, nunca se case se você ainda não tem pelo menos um costume de orar 1 hora por dia, né? Nunca se case se você não tivesse costume ainda, porque o primeiro ponto para um casamento é você estar preparado espiritualmente, você ser filho do segundo Adão, o seu lar está sobre a rocha que é Cristo, você tem intimidade com Deus, e você, meu irmão, que daí agora ferrou, porque eu já conheci Jesus, já estava amigado com essa mulher, eu não oro mesmo, e agora, pastor, eu vou te dar uma dica, meu irmão, você quer ver, minha irmã, o seu casamento mudar, o seu marido mudar, o avivamento começa de um dos cônjuges que decide se santificar. O maior erro do casal é, se o meu marido mudar, se a minha mulher mudar, eu vou servir a Deus. Não, é você que tem que mudar primeiro. Eu decido mudar, eu decido me santificar. Entendeu, irmãos? Então, o que acontece? Você começa a se santificar, então, Deus diz que através de um que se santifica, o outro será santo, ele vai alcançar o outro. Então, como você se santifica?
vivendo a palavra de Deus, orando, tendo comunhão com Deus. E comece assim, ó. Não é bicho de 7 cabeças. Primeiro, quem te diz que só vale oração de joelho, está mentindo para você. A Bíblia diz orar sem cessar. Ora na rua, ora quando você está com medo, mas ora também quando você está feliz, ora quando você está em dificuldade de comprar o alimento, mas ore para dar graças pelo alimento que Deus te deu. Ore pedindo a Deus emprego, mas ore também para agradecer todos os dias o trabalho que Ele te deu. Entendeu? É isso. Pare de ser um filho interesseiro, só falar com Deus para pedir alguma coisa. Ore por amor, ore porque você é um apaixonado por Jesus, tá certo? Eu vou te dar um esquema de oração, você não é acostumado a orar, então, quando você acordar, antes de se levantar da sua rede, da sua cama, do seu colchão, ou sei lá onde você dorme, sente-se, entendeu? E antes de escovar o dente, fale com Deus. Comece falando 5 minutos. Agradeça a Deus por mais um dia que você está vivo. Agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de ter um lar, que Ele protegeu o teu lar essa noite, não deixou ninguém invadir tua casa. Pela tua esposa que está do teu lado, pelos teus filhos que estão indo para a igreja, ou teus filhos que você entrega na mão de Deus, para que Deus possa tirá-lo das drogas e de qualquer coisa. Entendeu? Depois passou 5 minutos, depois, antes de você almoçar, ore mais 5 minutos. Antes de você dormir, ore mais 5 minutos entregando o dia para o Senhor. Olha que maravilha, você que não orava nada, orou 15 minutos. 5, 5, 5. Aí um dia você está orando, já deu 7, 8 minutos, 10 minutos, você nem sentiu. Aí você começa a orar 10 minutos quando acorda. 10 minutos antes do almoço, 10 minutos antes de dormir. Olha que maravilha, você orou meia hora por dia. Aí você de repente começa a orar, deu 15 minutos, nem senti. Quanto tempo isso, pastor? Pode ser 1 mês, 2 meses, o importante é você começar hoje. Nem que seja com 5 minutos. Faça um caderninho de oração. Pare de falar para os outros da tua mulher, do teu marido, eles não vão poder ajudar se não for teu discipulador. Comece a falar com Deus. Coloque no teu caderninho de oração tudo que Deus já te deu para você. A gente nunca entra na presença de Deus pedindo, sempre agradecendo, sempre engrandecendo a Deus, sempre glorificando e sendo grato a Deus. Depois você coloca em você o que você acha que Deus precisa mudar em você. Depois que você vai colocar o que você acha que Ele precisa mudar no teu cônjuge, nos teus filhos, no teu vizinho, no teu trabalho. E quando você for recebendo aquela bênção, vá marcando. Então o que acontece? Pegue. Quando você começar a orar 15 minutos quando acorda, 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes de dormir, olha que maravilha, você está orando 45 minutos por dia. E de repente você está alimentando o espírito vai ficar mais forte e cada vez mais aquelas tentações que você tem, aquele desejo irresistível de olhar uma mulher que passa de shortinho e ficar olhando, e hoje você só vigia quando alguém está te vendo, vai sumir. Porque a tua carne está morrendo e o teu espírito está ficando forte. Quando você não ora, quem te controla é a tua carne, você é apenas pó. Entenda isso, é por isso que você não consegue ficar sem ter ciúme, você não consegue ficar sem brigar, você não consegue ficar sem discutir, mesmo indo para a igreja. Quando você começa a alimentar o Espírito, os frutos do Espírito, que é amor, paz, mansidão, domínio próprio, fé, vai reinar na tua vida, tá certo? Meu querido irmão,
Irmão, minha querida irmã, quando você vê, você ora 20 minutos quando acorda, 20 minutos antes do almoço e 20 minutos antes de dormir. Olha que maravilha, você orou 1 hora por dia. E aí vai ser o começo de uma vida maravilhosa com Jesus. Quando Pedro se tornou um homem de oração, ele ouviu Jesus, vai para Jerusalém, vai orar, o Espírito Santo desceu. Ele não foi daquela galera que falou em línguas, que muitos dizem que o batismo no Espírito Santo é evidência quem fala em línguas. Quem te falou isso? No livro de Atos dos Apóstolos, diz que a evidência principal do Espírito Santo é: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas. Então, a maior evidência que você tem o Espírito Santo é que você recebeu o poder de Deus para pregar, e o Espírito que está em você convence as pessoas do pecado. A maior evidência é que você mudou dentro da tua casa e você não vive mais brigando, batendo boca. Tá certo, meu querido? Então, quando um lar está sobre a rocha, versículo 25, caiu a chuva, os problemas vieram, as dificuldades, transbordaram os rios, eita, está difícil, você foi cortado, há muita luta, é Covid de um lado, é empresa que não pode abrir do outro, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, aconteceram algumas coisas, um filho rebelde, entendeu? Aquele marido que ainda não quis aceitar Jesus, aquela irmã que não quer compromisso com a obra de Deus, o irmão que não quer compromisso, e você fica gritando, não adianta. Ore, ame, decida se colocar na presença de Deus aprovado como um obreiro, uma obreira que não tem do que se vergonhar e maneja bem a palavra para de tudo que queiram te acusar, inclusive o teu cônjuge não tem argumento. Você não tente ser o Espírito Santo do teu cônjuge. Olha, agora tu é crente, tem irmão que ele mesmo desvia o marido e a mulher de novo, porque o pastor está pregando, ele fica cutucando, ele fica dizendo, olha, agora tu não tem mais que fazer isso, não faça isso. Deixe o discipulador da pessoa, aquele irmão que está trabalhando com a pessoa, trabalhar com ela. A mulher e o marido não são pessoas indicadas para estar cutucando na hora do culto, para estar jogando na cara daquele irmão, da seu marido, da sua mulher, o que tem que mudar. E isso tem irritado muita gente. Isso tem feito com que muitos se desviem. Então aqui diz, olha, caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram o vento, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque foi construída na rocha, né? Aqui nessa linguagem que eu estou, porque tinha seus alicerces na rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus, porque Jesus é o verbo que se fez carne, né? Mas o que ouve essas minhas palavras e não pratica, a irmã que insiste em bater boca com o marido, quando a Bíblia diz que você é filha de Sara, e você já falou para o teu marido que isso te magoou, isso não é de Deus, ele continua insistindo, deixa ele na mão de Deus, você é filha de Sara, tá certo? Então, a Bíblia diz, mas o que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia, uma casa que não tem alicerce, uma casa que é construída sobre areia, vai cair. É isso que acontece com todo o casamento, que as pessoas não oram, que as pessoas só são ativistas na igreja, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração. Entendeu? Vai cair, o alicerce é a palavra, o alicerce é ter intimidade com Deus, é ser filho do segundo Adão, né? E caiu a chuva, mas ouve a palavra e não pratica, é insensato, construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, ou grande a sua ruína. Olhe para o seu cônjuge que está aí do seu lado, né, o seu marido, a sua esposa, e diga, amém, meu querido. Não vou mais tentar ser seu Espírito Santo. Vou deixar Deus operar. Deixe. Tenha fé. Entendeu?
Eu queria só ler alguns versículos para você marcar aí na sua Bíblia sobre isso. O primeiro está aqui em 1 Coríntios 15, 47, que diz assim: o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Entendeu? O primeiro homem é pó. Pó não vale nada. Pó vai ter 10 relacionamentos fracassados, vale porque ele é carnal. Mas o segundo homem é dos céus, é homem espiritual. Seja, tenha um casamento espiritual, meu irmão. Tem casal que fica obrigando, tu não ora comigo, tu tem que orar comigo. Não substitui o teu tempo a sós com Deus, isso não substitui. É muito melhor o tempo a sós com Deus. Sabe por quê? Se o teu marido está tendo dificuldade, ele jamais vai orar na tua frente confessando o pecado dele. Se a sua esposa tem alguma... ela jamais vai orar na tua frente confessando o pecado dela. Então, é por isso que a palavra de Deus diz: vai para o teu quarto, vai para o teu quintal, te retire, tenha um tempo a sós com Deus. E ali fala tudo com Deus. Pede ajuda de Deus. Senhor, não quero mais viver na imoralidade, no pecado, me ajuda. E você está alimentando o espírito, teu espírito vai ficar forte. E cada vez mais, você não vai andar em pecado, você não vai estar olhando o traseiro das meninas, você, irmã, não vai estar deitando com o teu marido, imaginando ou dizendo que o marido da irmã é melhor que o meu. Não é porque alguém está te olhando, é porque você está fortalecendo o teu espírito. Tá certo? A segunda coisa que eu sempre digo é que tem destruído muita família, é que muitos estão acomodados, são a questão financeira. Entendeu, queridos? A gente tem, quando você trai uma família, a gente sempre aconselha para os jovens: você vai casar, então você deve casar tendo condições espirituais, uma vida espiritual, e condição financeira, para dar o básico para essa jovem, para essa pessoa que você vai casar. Então, se hoje eu tenho família, não seja acomodado. Lute. Jesus falou: meu pai trabalha até hoje, eu também. Em Gênesis capítulo 2, desse texto que eu li, do versículo 7 em diante, Deus fala que colocou o homem no jardim, numa parte do jardim que haviam 4 rios, mas o primeiro rio, onde ele colocou o homem para morar, era um rio que tinha muito ouro, e ouro de primeira qualidade, pedras preciosas. Então, a primeira coisa que Deus faz é dar condição para o homem casar. Quando ele tem vida espiritual, Deus não perde tempo. Meus irmãos, talvez o que está precisando para mudar teu lar seja simplesmente oração, ter um contato com Deus. Segunda coisa, você está muito acomodado, irmão. Você só sabe cobrar do seu marido: de novo, tu não conseguiu dinheiro, cadê o meu shampoo? Então, ele está tendo dificuldade, ele está desempregado, junte um dinheirinho com ele, faça uma massa, mate uma galinha aí do seu quintal, desfie, tempere, faça uma coxinha e venda. Ajude seu marido, vai lá na árvore, pega uns caju, faz um suco de caju, faz um suco de manga, um suco de taperebá e vende com a coxinha e soma com teu esposo. Porque a segunda coisa que um lar tem que ter é suprimento financeiro, a gente tem que se virar. Entendeu, irmãos? Às vezes, quando eu vejo que eu tenho muita conta para pagar, eu não tenho, eu vou lá no Ver o Peso, compro peixe, vendo peixe. Me viro, a irmã Cita me conhece, sabe que eu não estou falando nenhuma bobagem. Ela me conhece, a Cita é como uma filha para mim. É uma pessoa que veio do nosso ministério e que andou de perto com a gente. Bom,
A terceira coisa, que depois, veja, Deus não fez logo a mulher de cara, mas Deus já falou na mulher, ele já tinha o projeto da mulher, que ele sabia que o homem ia precisar de uma mulher, não de outro homem, como muitos dizem, mas de uma esposa, auxiliadora, que lhe seja idônea. Quando Deus fala ali, Deus criou homem e mulher porque já estava no projeto de Deus. Desde quando o Espírito Santo estava chocando a terra. Desde quando Deus disse, haja luz, ele ainda nem tinha feito o homem, mas também no coração de Deus, ele já tinha projetado a mulher ideal para aquele homem. E qual é a mulher ideal? A que fica atrás do homem? Se há uma mentira é essa, gente, que as pessoas dizem, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é uma grande mentira, uma grande mulher frustrada, uma mulher que só vive atrás do marido, é uma mulher frustrada. Aqui diz que Deus mandou o homem dar nome aos animais, ele deu, e ele percebeu assim, poxa, toda a galera é um casal. O macaco tem a macaquinha, o leão tem a leoa, o elefante tem a elefanta, né? O hipopótamo macho tem a hipopótama fêmea. E só eu que não tenho. Deus fez de propósito. Por quê? Porque o homem tem que se preparar. Porque o homem, quando você entra na igreja, você tem que começar a se tornar um homem de oração e viver a sua vida na palavra. Não só pregar, mas viver o que você prega. Por quê, irmãos? Para que você, quando sentir necessidade de ter uma esposa, Deus vai te dar porque você já está preparado. Espiritualmente, financeiramente, você é filho do segundo Adão. Querido, a única coisa boa que nós temos em nós é Jesus. É a única. Não existe gente boa sem Jesus. O homem é egoísta. O homem é pó. Sem Jesus, se Jesus não for o centro do teu lar, rocha, você é pó. Egoísta, só pense você. A diferença entre o filho do primeiro Adão para o filho do segundo Adão é que o filho do primeiro Adão se casa, cria um lar e diz assim, eu vou me juntar com essa mulher, eu vou me casar com esse homem porque eu quero ser feliz. Está errado. O filho do segundo Adão diz assim, eu vou me casar com essa mulher, com esse homem, porque eu quero fazer ele feliz, eu quero fazer ela feliz. A pessoa que é filha do segundo Adão, ela prioriza a outra pessoa, o seu cônjuge, o seu irmão, as vidas para Jesus. E aí você vai ter um lar feliz. Aí o Espírito Santo vai se juntar, e a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então, aqui em Gênesis 2:18, diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra o homem, né? O animal do campo e todas as aves do céu, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e todo animal do campo. Mas para ele não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Veja que Adão já tinha condição financeira, ele cultivava o jardim, ele morava num lugar que tinha ouro. Maravilhoso, né? Ele falava com Deus 6 horas da manhã, meio-dia, e ao cair do sol antes de dormir. Por isso que eu fiz esse esquema de oração, baseado nisso, né? E agora,
Deus faz ele cair num pesado sono. Versículo 21. Deus fez cair num sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e colocou carne em seu lugar. E da costela que que o Senhor Deus tomou do homem, formou mulher e trouxe a Adão. Disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, minha varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que quer dizer isso? Primeiro, o porquê Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, para a mulher não querer pisar no homem? Por que Deus não tirou a mulher do pé do homem, para o homem não querer pisar na mulher? Mas por que Deus tirou da costela? A mulher feliz não é o que está atrás do homem, é que é parceira, é companheira. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Do lado. Essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se chamará varoa, porque do varão foi tirado. E aí o mal entendimento, os homens, né? Olha, tu tem que ser submissa, quem manda aqui em casa sou eu, e tu tens que me obedecer. E a mulher fica com raiva porque pensa que submissão é uma coisa desonrosa, vergonhosa. Que é submissão? Todo avião tem o piloto e o copiloto. A função do copiloto é tão importante quanto a dos pilotos. O que aconteceu com aquela banda Mamonas Assassina? O Dinho tinha grana, fretou um avião, tirou o copiloto do lugar dele e sentou no lugar do copiloto. O que foi que aconteceu com o avião? Se chocou no primeiro monte que apareceu pela frente. Assim acontece com o casamento, que a mulher não está do lado do marido, que isso é meu, isso é teu, essa casa é minha, esse carro é teu. Olha, menino, tu vai ter que escolher, tu vai ficar do meu lado ou do teu pai? Irmão, isso é sepultamento de casamento, isso não é de Deus. Pare com isso. Você, irmão, só vai chegar no final da tua caminhada, só vai vencer se do teu lado tiver uma mulher que for a varoa, carne da tua carne, osso dos teus ossos, que estiver te ajudando como uma companheira. Entendeu, meu querido? Se chamará varoa, porque do varão foi tirado. Então aí, eu aconselho um jovem, antes de uma jovem se casar com um jovem, ela tem que perguntar, mas me diga uma coisa, qual é a sua missão? Se ele disser, missão como assim? Não case ainda. E você que já entrou na igreja, o caso da maioria de vocês, com certeza, já junto, amigado, né? Então, você, irmão, descubra qual é a sua missão em Cristo. Peça a Deus, através da oração, de buscar a palavra. E você, irmã, se junte à missão do seu marido. Seja carne e unha. Pare com isso. Não, vai só tu, eu não gosto disso. Vai com ele. Se junta a ele. Veja o que você pode fazer para gerar o recurso necessário para o teu lar ser uma bênção. Faça a sua parte. Unidos, lado a lado. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eu sei que no interior, a maioria aí ainda não é casado, é só amigado. Querido, Deus diz, vem como tu estás. E a gente deve vir para Deus como está. Mas, para você ter uma bênção financeira, conjugal completa, você tem que se casar. Porque Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você nunca vai ter o ápice de Deus como família,
como marido e mulher se você não se casar. Então, assim que você puder, se case. Se case. Né? Feche todas as portas de legalidade. E faça, você, irmão, seja filho de Abraão. O que é isso, pastor? É o que diz aqui em Efésios 5, do 25 ao 28. Diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida pela igreja. E você, meu irmão, tem que dar a vida pela tua esposa, pelo teu lar. Também Pedro, né, a palavra de Deus em 1 Pedro 3,7 diz que o marido deve viver a vida comum do lar. Muitos maridos pensam, não, meu papel, mulher, aqui em casa é só trazer a comida, a parte financeira. Esse negócio de ir com o menino, conversar com o menino, cuidar, meu querido, isso é o maior erro, é contigo. Não. Você é o representante de Deus na vida do seu filho. E tem muito adolescente que está nas drogas. Tem muito adolescente que está revoltado porque é órfão de pai vivo. Tem um pai que nunca conversa com ele. Aqui a Bíblia está dizendo em Pedro que o marido deve viver a vida comum. Deve ser aquele que quando o filho chega da escola, por mais que você não saiba ler e escrever, como Pedro não sabia, mas seja filho de Deus. Sente, meu filho, sente aqui. Leia a Bíblia aqui para o papai. Bote seu filho, meu filho, está tudo bem na escola? Tem alguém mexendo com você? Mostre para ele a importância. Meu filho, a coisa mais feliz na minha vida vai ser você se tornando um grande servo de Deus. E não fazendo a bobagem muitas bobagens como eu fiz porque eu não conhecia Jesus. Seja o marido assim, que viva a vida comum do lar. Isso é tão sério, a unidade entre o marido e a mulher. O marido é o representante de Deus e a mulher é o representante do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode gerar o arrependimento numa vida, gerar uma nova vida em Cristo. E só a mulher pode gerar um ser, engravidar. Mas quem coloca a semente? Maria gerou Jesus, mas quem engravidou Maria foi Deus. Jesus é a genética de Deus. Então, quem coloca o sêmen no óvulo feminino, quem gera o Espírito Santo, nunca o Espírito Santo vem antes de Deus. Primeiro você conhece Deus através de Jesus. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vem a mim. Jesus diz, jamais uma pessoa recebe o Espírito Santo sem antes receber Jesus. Jesus é o sêmen da nova vida. A pessoa ouve a palavra, aí o Espírito Santo entra em você e te convence do teu pecado. Você faça ser nova criatura. Você nasceu de novo. Nasceu da água para o vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E talvez é isso que ele quer fazer no teu lar hoje. Eu vou acabar esse vídeo daqui a pouco, mas que a unção de Deus não acabe entre vocês. Eu peço para o pastor, para a pastora, para a Cita, depois que eu encerrar esse vídeo, deem as mãos. Orem, peçam perdão a Deus. Se afaste um pouco, cada casal se afaste para um canto. Olhe nos olhos um dos outros, peça perdão. Talvez antes de você vir para essa reunião, o fight rolou. Antes de você ir para essa reunião, talvez você, meu irmão, há palavras que é pior do que um tapa. Falou uma palavra muito pesada que magoou a tua esposa, ou você, minha irmã, tem falado palavras duras que magoou teu marido. Então, nesse momento, o que a Bíblia diz aqui, que quando, o marido e a mulher brigam, a oração nem passa do teto. Não passa do teto.
Está aqui, ó. Quer ver? 1 Pedro 3,7. Diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como a parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça de vida, copilota. É a mulher que fica com a bússola, às vezes o marido faz, é a mulher que tem que chegar, não, o seu pai está certo, respeite seu pai. Isso é muito importante. Você ser a copiloto do seu lar. Se uma mulher não está do lado do marido, aquele lá vai se acabar, aquele avião vai se esborrachar. Entendeu? Aí aqui diz, de forma que não seja interrompida as suas orações. A Bíblia diz que quando um lar é só briga, quando você discute com a tua mulher, a mulher discute com o marido, as orações são interrompidas. Aí vem o ditado, essa tua oração não passa do teto. Você, irmã, pare de estar sendo uma goteira, falando toda hora para o teu marido. O que a Bíblia diz aqui em Efésios? Que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, como a igreja é a Cristo. Né? Então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, diz aqui, também a mulher esteja em tudo sujeita a seu marido. Quem manda você escolher sem saber o rumo? Agora você está casada com esse homem, então peça a Deus. Ore para que Deus mude, mas esteja do lado dele. Esteja do lado dele. Não. Então, a Bíblia diz que as mulheres, aqui em Pedro, 1 Pedro 3, do 1 ao 4, são filhas de Sara. Chamava Abraão de Senhor. E que o adorno dela não era só o frisado de cabelo, e aqui não está dizendo que é proibido. Aqui está dizendo que tem mulheres que só acham que vão conquistar o seu marido e vão se dar bem no seu casamento, se tiverem na academia toda periquitada, toda chiquezinha, cabelinho todo feio. E Deus disse, não é que Deus quer que você seja relaxada, irmã. Mas Deus está dizendo para você, em primeiro lugar é o homem interior, unido ao incorruptível. Está certo, meus irmãos? Que Deus abençoe você, meu querido. Deus te abençoe. Que assim como um dia Deus restaurou a minha vida, me deu um lar de excelência, uma esposa de excelência, filhos abençoados, uma igreja abençoada. Que Deus possa fazer isso começando da tua família. Que a tua família seja um exemplo na rua que você mora, no bairro que você mora. Que as pessoas olhem você e digam, esse casal realmente é um casal de Deus. Ame, ore, busque a Deus. Ame a sua esposa, respeite. E você, esposa, respeite seu marido. Esteja do lado dele. Não fique só querendo receber dele, mas pense, o que eu posso ajudar meu marido para gerar mais recursos no meu lar? E faça. E Deus vai te abençoar. E tu e tua casa servirás ao Senhor. A Bíblia diz, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, ou seja, não faltará trabalho. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. E para você que está dizendo, está vendo? No interior da casa, não tem que mais, no livro de Provérbios 30, diz que a mulher virtuosa põe mantimento na sua casa, ajuda o seu marido é honrado entre os juízes e adquire uma propriedade. Então, minha irmã, se você precisar trabalhar, arregace a manga. Não tenha medo, mas se una. Pare com esse negócio meu e teu, é nosso. Não existe lado numa família, é só um. Quando o marido e a mulher estão unidos,
o Espírito Santo vem e forma um cordão de 3 dobras. E ele não se quebra com facilidade. Deus te abençoe.